Son início dos inicios. Hoje vamos falar sobre os mistérios de Osíris. Vamos nos aventurar nas câmaras ocultas do templo de Dendera, onde vamos encontrar em seus murais desenhos sobre esses mistérios. Nos acompanhem nessa viagem de descoberta de novos segredos e mistérios egípcios. Uau! E agora realmente temos som, inclusive com a Kira latindo. Ela realmente trouxe o microfone à vida. É verdade. Bom, vamos iniciando. Hoje nós vamos falar de novo, então vamos começar novamente. Hoje, dia 16 de maio de 2021, nós vamos conversar com vocês hoje sobre Osíris e os mistérios da ressurreição. Meu nome é Raquel Godoy e eu espero que todos vocês aproveitem a aula. Deixem suas perguntas, façam seus comentários. Se gostarem, deixem um like para nós e se inscrevam no canal. Isso é muito importante para a gente, tá bom, pessoal? Então, aqui está a nossa mestra Kira. Vamos aqui botar o nomezinho dela aqui aparecendo. Apareceu? Muito bem. Então, Aí, ó. nossa filhotinha tem um problema de saúde grave, ela não consegue caminhar, então ela tem que dar cuidado e atenção. Ieda. Jorge parece longe do microfone e Kira perto demais. Mas é que tem que ver que a Kira tem uma voz mais expressiva, né? Não, tá bom. É só subir um pouquinho. Não, tá no máximo já. O grito dela vai ser maior ainda. Então, vamos começar? Vamos. Não temos mais. Muito obrigada, Vera. Não, agora então tá todo mundo ouvindo bem, né? Ieda, dá uma verificadinha, porque agora pelo jeito parece que é só tu que tá. Ou tenta sair e iniciar de novo o vídeo. Ok, então vamos iniciar agora, pessoal. Muito obrigada de novo pela presença de vocês. Na realidade, os mistérios de Osíris são muito procurados e muito estudiados, tanto por Heródoto, por Plutarco. Mas nós vamos a tocar esse tema de um ponto de vista diferente e algo que durante anos eu estive procurando. Tenho, digamos, o templo de Dendera, que são os lugares que eu mais pesquisei. Mesmo é um lugar que nós fomos na nossa última viagem. Mas, digamos que nos templos existem muitas representações das festas de Coiac no Antigo Egito. E estas festas, que poderiam durar dias, digamos assim, foram representadas nas câmaras e nas paredes de muitos templos. Então encontramos representações simbólicas de vários rituais destes mistérios. Algunos desses simbolismos foram analisados por diversos historiadores e egiptólogos, mas a maioria, como sempre, diverge em suas interpretações. Uns dizem coisas totalmente diferentes dos outros. Mas antes de começar a falar de estes mistérios, precisamos dar uma pinçadinha assim na percepção que os antigos tinham sobre o universo e o tempo. Temos uma frase por aí que é importante colocar aqui agora. Aí está na máquina. Não aparece. Vai falando. Então, a frase diz assim: todo o criado regressará ao Num. Só eu persisto. Então, essa frase, digamos assim, é muito importante em sua interpretação. Todo o criado regressará ao Num e só eu persisto. Eu, então, essa figura, eu, seria a forma da qual todo surge. E que os egípcios lo interpretavam, digamos assim, como a vida eterna. E encontramos nessa representação Atum, Amon, Ra e Ptah, digamos, deuses
que estão representando a eternidade. E dentro disso temos o cíclico. Temos por um lado, então, o eterno, aquela coisa, todo o criado regressará ao um. Então, a criação em si regressará ao um. Mas existe um eu que persiste, então que é um eu eterno. Tá. No eterno, como falei, temos certos deuses. Nesse conceito, talvez podamos associar esses deuses ao universo. É dizer, algo que é criado por planetas, estrelas, galáxias, etc. Mas esses elementos de criação voltarão ao um. Mas o universo voltará ao um? Essa é a pergunta. Tá? É dizer, dentro da ideia egípcia, o universo poderia ser eterno. É dizer, o universo é uma criação maior, na qual fazem essas partes, compreendem o universo. Então, para eles tinham digamos, um ser que vivia na eternidade e partes que viviam num mundo cíclico, de um perpétuo retorno. Isso pode ser chamado de Osíris, aquele que entra no retorno perpétuo e cíclico. As estações, as fases da lua, na qual se apoia o simbolismo de Osíris. Isso é muito importante, porque eles regem a vegetação e a natureza. E nestes mistérios, digamos, o que vemos basicamente é a representação dessas duas grandes forças, a natureza e a vegetação. É claro que quando vocês entram nessas câmaras, estou falando do templo de Dendera especificamente, que é o templo da deusa Thor, e estou falando de lugares que se encontram no terraço. Não sei se sabem, mas o templo de Dendera tem um andar superior, por el qual se acede a famosa escada Atlante. Quando vocês chegam lá em cima, tem uma série de câmaras que são fechadas para o público. Não dá para ir. Não dá para entrar, mas dá para ver de fora, a menos, claro, que vocês paguem. Tá? E dentro dessas câmaras se encontra infinidade de símbolos. Tá? A única câmara que está aberta, digamos assim, aquela que tem o famoso calendário de Dendera, que agora tem uma reprodução lá, porque o original está em Paris, tá? Sendo exposto, foi levado. Mas dentro dessas câmaras, eu sabia que tinha alguns símbolos que eram extremamente importantes, associados justamente aos mistérios de Osíris. E eram segredos nas câmaras que eram só, digamos assim, visitadas por iniciados e grandes hierofantes. Então tem infinidade de símbolos, e é o que eu digo, muitos deles são interpretados de forma absolutamente contraditória, de um historiador, de um egiptólogo para outro. Na primeira câmara vamos encontrar uma série de himnos, tá? Que celebram a presença de Osíris em todo o Egito. Mas também aparecem 14 santuários que é onde se acham as relíquias sagradas de Osíris, que seriam as partes do corpo de Osíris. E nessas câmaras nos fala desses santuários. Quando hoje só se conhece que é o que está detrás do templo de Sete, que seria o templo de Osíris conhecido, e que se diz que nesse templo estava depositada a cabeça de Osíris. Tá? Então faltam 13 que até agora não foram descobertas. Agora, tem uma imagem da deusa Nut e Geb. Não sei se vai aparecer. Ah, apareceu. Apareceu aqui do meu lado, assim, maravilhoso. Vocês podem ver na parte de cima a deusa Nut, pintada em azul, na parte de baixo. O deus Geb, pero representado por Osíris, em cor verde. Então,
bem interessante, vão encontrar nessa figura, digamos assim, no meio vão haver uma infinidade de símbolos e desenhos que representam que decanatos, dias e horas, os 12 guardiões por os quais o Sol deve passar durante o dia. E agora vamos ver especificamente uma das coisas que mais nos interessa para nos falar sobre uma das coisas que ninguém sabe. Vocês vão ser os primeiros a saber sobre o conhecimento que os egípcios tinham em relação ao mundo. Vocês vão ser os primeiros a entender o que eu vou estar falando hoje. Então, passemos para a imagem superior. O que nós vemos aqui? A deusa Nut. Se vocês vissem deste lado, mais à frente, opa, não sei como coloco a mão aqui. À frente não. Aqui, ali, aqui. Aqui vocês podem ver um sol nocturno, porque se diz na mitologia egípcia que a deusa Nut devorava o sol no entardecer. Mas, à vez, no amanhecer, ela dava a luz, o sol. Então vamos ver que essa imagem vai descrevendo o trajeto do sol durante o dia. E esse trajeto vai do pubis à cabeça. Observem bem, o nascimento do sol vai depois em direção à cabeça. Acho que isso é muito importante que vocês se lembrem nessa imagem original que nós mostramos antes. Fíjense bem disso. Agora, vamos a ver a outra imagem. Aí, o que nós vemos? Sim, vemos aí ou não vemos? Então, tá. Aí vamos a ver Geb, o deus Geb, que representa a Terra. Mas ele está representado como Osíris nesta imagem. Isso é bem importante, fíjense bem na posição dele. É muito importante que observem e pensem. O Sol vai em uma direção e Osíris vai em outra direção. Então, que o simbolismo de qualquer criança poderia representar? Tá? Isso é a direção oposta ao Sol. Então, isso confirma o quê? O movimento aparente do Sol, em uma clara representação de rotação da Terra. O Sol vai para um lado, a Terra vai para o outro. A Terra está girando. Nenhum historiador nos diz que os egípcios sabiam que a Terra girava. Ninguém. Não, ao redor do Sol, não, em seu eixo. Estamos falando de rotação. Tá? Ah, tá. Isso é muito importante. Bom, se não fosse suficiente essa interpretação, digamos, de uma simbologia, vamos para outra, que também está no templo. Vemos na outra, vamos passar. Nesta imagem vemos Osíris formando um círculo no Duet, que é o mundo invertido. E Nut, que aparece em cima, né, recebendo o Sol, tá, evocando um circuito de revolução diária. Podemos observar também aqui que o movimento rotatório de Osíris sigue a direção contrária das agulhas do relógio, que seria igual à rotação da Terra. Então, ainda que vocês não tenham conhecimento nenhum sobre a gramática egípcia, podemos entender claramente o que representam essas imagens simbólicas. Tá, mas então, por que os egípcios associavam o nascimento do Sol a renascimento, se na realidade nós giramos ao redor do Sol? Essa é uma boa pergunta, que todo iniciado deveria fazer-se, porque vou fazer, digamos, uma meditação, não? E amanhã representa o Sol que nasce ou que renasce, um renascimento. Uhum. Mas os místicos, iniciados de muitas culturas, não só
os egípcios, digamos assim, interpretavam o nascer do sol como o nascimento de uma vida. Tá? Isso é importante. E por isso, até hoje se diz que a mãe vai dar à luz. Sim. Nascimento, dar à luz. Tá? Ninguém se pergunta por que vai dar à luz, porque é justamente o momento do nascer do sol. É a mesma relação que se tem há milhares de anos no mundo todo, dar à luz. E o pôr do sol como o fim de uma vida. Tá? Então, por isso se diz que, digamos, cada dia representa uma existência, um nascimento, a vida, e no pôr do sol a morte. Isso fecharia um ciclo completo. E isto é exatamente o que representa Osíris. Nascimento, vida e morte. E o ciclo se repite. Nascimento, vida e morte. O ciclo se repite dia e noite, dia e noite, dia e noite. E o ciclo se repite. E podemos ler, inclusive, nos textos das pirâmides, que diz assim: Ra se apoia em ti no horizonte. Ra se apoia no Osíris, no horizonte. Então, no ciclo. Então, o que definimos? Osíris representa o tempo cíclico que todos nós temos. Só que, estudando isso, nos deparamos com que os egípcios conheciam a rotação da Terra. Puxa, depois temos Eratóstenes, que no ano 237, acho, antes de Cristo, não me lembro bem da data, esse grego diz que descobriu que a Terra era redonda. Tá? Só que Eratóstenes dirigia a biblioteca de Alexandria. Tá? Então a ele se lhe ocorreu, não se sabe como, medir a sombra do obelisco de Luxor e a sombra dos obeliscos de Alexandria e viu que a Terra era curva. Então eu pergunto, será que o grego que chegou ao Egito e dirigia a biblioteca não tirou esse conhecimento dos antigos egípcios? Acaso se os egípcios sabiam que a Terra tinha movimento rotatório, não iam saber que a Terra era redonda, inclusive a distância, digamos, a circunferência da Terra e a distância ao Sol? Sabiam. Só que muitas pessoas roubaram conhecimentos, filosofias, ciência do Egito e depois a colocaram como próprio esse conhecimento. E isso é triste, é muito triste, porque nós temos que devolver ao Egito suas razões, seu conhecimento e entender a origem desses mitos. Então, quando eu medito de manhã, estou nascendo cada dia. E quando medito à noite, estou morrendo. Com o tempo, então, começo a equilibrar essas forças dentro de mim e começo a aceitar que estou vivendo e morrendo a cada momento. Essa dicotomia constante que nos leva a um estado de ansiedade, principalmente depois dos 60 anos. Estou me aproximando da morte. Não, todos os dias estou convivendo com a morte. Todo meu corpo está morrendo segundo a segundo e renascendo segundo a segundo. Isso é o que os egípcios nos queriam mostrar. Então, voltando ao tema central, nós estamos dizendo que os egípcios sabiam que a Terra girava em sentido contrário ao Sol. E isso está escrito, como nós vimos anteriormente, só que de uma forma simbólica, que a maioria dos egiptólogos e historiadores clássicos desconhece. E hoje você não pode entrar nessas câmaras para ver, olhar e dizer, poxa, estes caras sabiam. Então, o que está acontecendo? Tá? Em realidade, o que eu vejo pessoalmente é uma enorme ignorância, principalmente em relação à transmissão do conhecimento, porque se considera conhecimento aquilo que está escrito. Claro que está escrito, só que não sabe ler. E esse é o problema, se colocou a cultura grega como inicial, porque até lá em 1870, digamos, ninguém sabia nada de jeroglíficos, então não se sabia o que os egípcios sabiam. E isso ficou como um mito. Então os gregos descobriram tudo, quando em realidade os gregos copiaram tudo.
dos egípcios. E os hebreus levaram muitos conhecimentos. Sim. Isso é importante de se entender. Então digo que existe muita ignorância em relação a formas de transmissão dos conhecimentos pela iniciação em culturas antigas. Então, vamos a encontrar isso na cultura hebraica, el Sheval Peh, a ideia do conhecimento que se transmite de boca a ouvido. Então, é uma base da transmissão da Cábala de maestro a discípulo. Durante centenas de anos, a Cábala foi transmitida de maestro a discípulo. E toda a África. Se alguém quer ter mais informações sobre isso, é só dar uma pesquisadinha sobre o conhecimento dos Dogons, uma tribo de Mali, na África, e seus profundos conhecimentos sobre a estrela Sirius, que ninguém poderia saber, que são conhecimentos que foram descobertos há muito pouco tempo. Então, existem conhecimentos transmitidos de boca a ouvido? Sim. Só que enquanto a história ignorante das pessoas ignorantes, não a história, as pessoas ignorantes que não conseguem integrar o conhecimento da tradição oral com o conhecimento da história escrita, vão continuar nos apedrejando, porque o que eu vejo até agora com Raquel é que tem um monte de gente com uma série de preconceitos que acham que a tradição oral é palaca. Mas é só pesquisar na internet, tem milhares de exemplos. Tem um livro de história da ONU sobre a história da África que só fala da tradição oral como um elemento extremamente importante que deve ingressar na história. Então vamos parar com a ignorância e seguir procurando e entendendo que sim, a história está escrita nas paredes dos templos. A história nos diz que os egípcios sabiam que a terra girava e que era redonda. Sabiam. Então não vamos continuar tratando a mística e a simbologia egípcia como fruto de uma ignorância. Desenhavam animais, olha as formas. Todo é símbolo, todos são símbolos. E para entender a linguagem egípcia, você tem que entender seus sonhos. Entendendo os sonhos, para começar a entender aquela linguagem primitiva. A linguagem egípcia está dentro de nós, assim como seus conhecimentos. É só procurar por eles. Então, minha intenção como maestro é seguir abrindo esses conhecimentos da tradição para aqueles que estudem comigo. Principalmente aqueles conhecimentos que são positivos para a humanidade, não aquelas coisas que podem trazer, digamos, conhecimentos ruins. Já a humanidade tem demais desse tipo de ciência. Então, sabemos que na primeira sala, como falei, das câmaras ocultas do templo de Dendera, existia, digamos, uma representação dos 14 lugares sagrados do Egito, onde em teoria se guardavam as 14 partes de Osíris. A maioria de vocês deve saber o mito de Set e Osíris. É decir, não é minha intenção repetir coisas que existem na internet, está cheio de livros, estou falando de coisas que ninguém sabe. Tá? E coisas inéditas para muitos de vocês. Então é importante que vamos separar isso. Estou falando coisas que são parte de uma tradição e que gostaria que fossem compartilhadas, porque a humanidade vive ainda dentro de uma ignorância em relação à origem de muitos conhecimentos. Então se sabe-se que Set matou e esquartejou o irmão. Dividiu em 14 partes. Bom, se uno fica literalmente com isso, o irmãozinho não era muito bonzinho, que digamos, não? Parece muito a história de quem? De Caim e Abel. Nós vamos ver essa história igual, dentro da Bíblia, muito parecida. Um irmão mata o outro. Claro que neste aspecto temos que entender que Osíris não morreu, porque depois renasceu. Isis recuperou as partes, frente exceto uma. Não? Então, o que representa para um místico as
14 partes. En realidad, son 7 y 7. Existe para nós 7 templos com 7 portas que ensinavam a seus discípulos a desenvolver seus centros de energia e adquirir o conhecimento dos 7 níveis de consciência que a mente precisa para ela se desenvolver. E os outros 7 representam os 7 poderes externos necessários para viver e formar uma sociedade sadia. São 7 internos que representam o equilíbrio de nossa mente e nosso corpo, e 7 externos que representam os conhecimentos necessários para viver em uma sociedade normal, sadia e normal. Bom, o pessoal que está fazendo com a gente o treinamento místico Vayanu está trabalhando nesses 7 poderes internos, né? Agora termina e começa aí com os externos. Os 7 poderes externos. Então, existiam no Egito 14 lugares sagrados que tinham seus hierofantes que formavam o gabinete. O gabinete. Que isto representa hoje o quê? O gabinete ministerial. Naquela época, o gabinete eram os ministros hierofantes que eram consultados pelos governantes quando era necessário. Quando surgiam problemas de pandemias, guerras, grandes problemas de saúde, infinidade de fatores, que isso foi uma das coisas que Amenófis IV aboliu ministérios, liquidou o gabinete com seus 14 representações de Osíris, o conhecimento de Osíris. E aí que eu acho que foi o começo do fim. Ele não escutou o passado, não escutou a história. Ele quis criar uma nova ordem. Bom, não vamos discutir esse tema agora, porque é complicado. Mas tudo bem, ele tem uma grande ideia, sim, eu acho que ele errou na forma de aplicar essa ideia, só isso. Então, digamos que Seth entendia que a humanidade talvez não estava preparada para esses conhecimentos. Então, esquartejar o corpo é uma forma simbólica de representar o quê? Separar para dominar. E desde tempos mitológicos a humanidade vem sendo separada. O homem vem sendo separado, dividido, para ser controlado e dominado. Algo extremamente semelhante encontramos no simbolismo bíblico da Torre de Babel. Só que nesse relato fica bem claro que Deus separa as línguas. E isso cria separações maiores, países, raças, religiões, ideologias e conhecimentos. Então, em Egito vemos que Set separa. Na Torá vemos que Deus, quando os homens se unem, porque temos que ver que se unem para construir uma torre, todos estavam unidos para construir uma torre, em um ideal único que era chegar a Deus. Fíjense, porque o simbolismo é claro. Vamos chegar até Deus. Vamos. Como? Ele está lá em cima, então vamos construir uma torre. Tá. Todo o mundo trabalhando assim, cortando pedra, preparando, construindo uma torre enorme, alta para chegar até Deus e bater um papinho com Deus, porque ele está lá em cima. Tá? Mas de repente, Deus vê que os homens estão subindo lá e diz, bom, agora vou separar as línguas. O que quer dizer? Que quando nós interpretamos Deus, nós nos separamos. Porque tem o judaísmo, que interpreta Deus de uma forma, tem o cristianismo, que interpreta Deus de outra forma, tem a religião muçulmana, que interpreta de outra forma. Cada um que se aproxima de Deus o interpreta de uma maneira diferente e isso nos separa. Nós vivimos em uma torre de Babel. Uruguaios, argentinos, brasileiros, venezolanos, cubanos, norte-americanos, todos separados, todos somos filhos de Adão e Eva. Não cabe a menor dúvida, mas estamos todos separados. Shet divide as partes.
y es la mejor forma de crear una orden en la cual todos puedan ser controlados. Y durante centenas de millares de años los iniciados no se envolven en religiones, no pueden se envolver en religiones. Ellos tienen un pensamiento diferente, ellos integran el conocimiento a mística y a ciencia. Esa es la función del iniciado, unir lo que está separado, o inconsciente con el consciente, a alma con la mente, una mente con un corazón con una mente, se transforma en un corazón inteligente. Y esa es la procura del iniciado. No discutir, levantar una bandera, tem un Dios verdadero. Tem un Dios verdadero, es el mismo de todos. No tem nomes diferentes, es el mismo. Es un único Dios. Mas no es de uno ni de otro, no es da igreja cristã o da igreja protestante, es el mismo Dios, meus queridos. Só que Chet separou, quando alguém escreveu, porque o demônio envia coisas para nos separar. Cada um que, digamos assim, se afirma dentro de uma grande religião, ele está separando-se de outra. Cada homem que impõe uma ideologia está separando-se do homem mesmo, de si mesmo, está dividindo a humanidade. E isso é justamente o que o iniciado não faz. O que ele estuda é como integrar. E é o que eu venho ensinando desde o ano passado com a unicidade da mente. Por isso que estamos formando esses grupos. Então entendam, isto não é uma religião. É unir os conhecimentos místicos e mágicos e as ciências sagradas com os conhecimentos mais importantes das ciências atuais. Então, no livro, da saída à luz do dia, temos uma pequena frase que diz assim: sempre que chega a alma ao portal no qual vai entrar para passar para a morada da mente, se lhe pergunta à alma, e são questionadas, não? Qual é teu nome? E as almas dizem: eu sou Osíris. Voltando ao mistério de Osíris, não? Senão fico falando de outras coisas. Muitos discípulos, quando se apresentam espiritualmente frente a seu templo interior e são interrogados sobre quem ele é, não conseguem dizer eu sou Osíris, porque ainda carregam uma identidade e uma única consciência. Não conseguem perceber o todo, se percebem só todo a través de si mismo. E esse é o grande conflito que nós temos. Isso nos separa e nos desintegra. Talvez todos seremos Osíris quando consigamos integrar as partes que nos foram tiradas. Isso pode parecer uma fantasia, mas eu acho que é o nosso maior desejo. Com certeza. Por isso que ainda hoje, e isso é uma coisa que nós vimos, inclusive com Raquel, no templo de Osíris, que seria no templo de Seti, tá? Tem muitas pessoas isoladas que vão e estão, e olham, e se sentam, e veem que vão de um país e que vão de outro, e não são turistas, estão peregrinando pelos templos, tentando reintegrar o conhecimento. Sabem que têm que ir ao Egito e sabem que têm que entrar naqueles lugares sagrados, e quando ficam lá parece que essa ansiedade, pô, estou aqui no momento, estou em casa, estou em meu lar. É aqui que eu deixei algo, deixei uma parte. Então, muitos místicos voltam ao Egito e procuram naqueles lugares sagrados a relembrar dos conhecimentos que nos foram negados e que ficaram ocultos nesses templos. Não estão totalmente ocultos, tá? É uma questão de verlos, de entenderlos, de procurá-los.
Então, essa separação com nossas antigas culturas ainda persistem, apesar de que, para os historiadores, é importante conhecer o passado. Para um psicanalista, é importante ver a origem, tua mãe, teu pai. Sim, então é importante ir ao Egito. Temos que ver a origem. Aí nascem as religiões, as ciências, a matemática, a medicina, a química, a física. Tudo nasce lá. Então é importante voltar lá e peregrinar naqueles templos e, puxa, será que aqui vou conseguir evocar? Veja uma coisa. Quantos místicos ficam se movimentando e fazendo o giro de Osíris, o giro sagrado? Sabem que tem que girar. Toda a África gira para incorporar forças, conhecimentos dos antepassados. Ah, são orixás. Não. São conhecimentos que chegam a nós. São conhecimentos vivos, com identidades. Sim, não entendem ainda? Giram. Por que se gira? Por que se gira? Para criar uma gravidade. E nessa gravidade, as entidades baixam. Ou se manifestam. É conhecimento, girar. Todo o movimento sufi, que conheci muitos mestres sufi no Egito, fazem a dança sufi. Giram e giram e giram e giram. Ah, para se unir ao universo. Não, é para se unir ao todo, ao conhecimento, para baixar o conhecimento. Não é só girar, é criar uma gravidade a nosso alrededor para que esse conhecimento chegue a nós novamente. Se conectar. E depois que ficam girando alguns durante dias, semanas, anos, vou fazer isso com minha energia corporal, então ficam meditando, como muitas meditações orientais, fazem girar a energia, gira. Primeiro dançam, depois fazem girar a energia, mas ainda não sabem porquê. Aí que está, esse é o símbolo. Em realidade se gira a energia para se conectar, sim, para se conectar com o quê? Com todas as partes. Com todas as forças, com todo o conhecimento. Todos vocês podem se conectar com todo o conhecimento da humanidade. Se lembre, existe um tempo eterno, um tempo cíclico. Tudo isso está nos templos. Tudo isso está dentro de nós. Toda a verdade que você procura está dentro de você. Não tem nada novo. Freud já disse isso. Toda a essência do homem está associada à sua origem, a essência da humanidade está associada à origem da civilização. É só retornar e procurar a verdade. Então, digamos que todo esse tempo habita em nós. Se formos divididos, o que nos ensina os mistérios de Osíris? Como reintegrar a unicidade da mente, do corpo e do espírito. Essa é a mensagem de hoje. Isso é parte de um segredo, de alguns segredos dos mistérios de Osíris. Tem os mistérios de Isis, tá? Tem os mistérios de iniciação, tem milhares de símbolos dentro dos mistérios de Osíris, só que não temos como, na obra, falar de tudo isso. Não temos como contar todas as histórias dos lugares que eu visitei no Egito. Estou falando por cima de algumas coisas, por quê? Porque eu vi alguns livros, me mostraram algumas imagens que eu fui a procurar. E quando você está lá e você vê, você entende. Se você procura, entende. Essa é a realidade. Não fique esperando, vou ler um livro e vou aprender. O conhecimento está dentro e o conhecimento tem que ser procurado. O livro nos dá todas as respostas. Os livros da maioria dos egiptólogos dizem coisas totalmente opostas sobre qualquer simbolismo. Desse simbolismo que eu digo nem falam, porque nem o conhecem. Isso que é triste. Então, vivimos em uma ignorância. Sim, o que é que nos realiza? Procurar a verdade. O grande sentido da alma humana e do espírito humano é procurar a verdade sempre.
E isso é a iniciação. Isso é o que o místico procura em todas as suas vidas, cada vez se aproximar mais e mais e mais da verdade. Então, não temos perguntas? Não, mas eu aproveito para convidar o pessoal, então, quem não assistiu ainda, toda a playlist da Unicidade da Mente, que foi todo um trabalho que a gente fez o ano passado, né? Tem vários vídeos muito interessantes para vocês poderem começar a compreender um pouco mais isso tudo que o Jorge está falando, né? Além disso, também convido vocês para participar dos nossos grupos do treinamento místico, né? Nós estamos terminando uma turma agora, mas começa agora o segundo módulo no mês de julho. E, de qualquer forma, quem não está nesse grupo pode iniciar a qualquer momento, né? Pode entrar em contato conosco? Entre em contato conosco, ou pelo próprio YouTube, ou pelo Telegram, ou pelos outros canais, né, das redes sociais do Mestre Jorge, que a gente explica tudo direitinho como é que funciona. Acho que é uma oportunidade que não se pode perder, pessoal. Vamos aprender. Lembrem disso, não vão encontrar nada semelhante em livros ou em lojas secretas. Eu lamento, mas as lojas secretas não entram em profundidade nesses temas. São estudos superficiais. Temos uma pergunta. O Tiago pergunta se tu vês alguma relação entre o formato da coroa de Osíris com os seres de cabeça alongada. Em realidade, o formato da coroa do Osíris tem um simbolismo muito específico, que está associado ao peixe. E isso é um simbolismo muito importante na cultura egípcia. Claro que hoje, como temos essa influência da ideia de seres extraterrestres, que tem influenciado muito em nossa cultura, se criou essa associação, digamos assim. Eu não tenho dúvida nenhuma que teve uma enorme influência extraterrestre em Osíris, digamos assim. Pero não tenho, digamos, uma visão de que isso tem a ver com o tamanho da cabeça de Osíris. Tá? Acho que Osíris não tinha um cabeção. Não é um cabeção. Tá? Não é bem assim. Eu acho que tem todo um simbolismo associado a isso. Eu acho que Osíris poderia ter sido algo que pode ter vindo de outros lugares, como também pode ter vindo da Atlântida. Pero acho que o que eu sei sobre o simbolismo do peixe está muito associado também à Atlântida. Tá? Mas isso daria para uma outra live. Acho que a pergunta é interessante, quer dizer que Tiago está envolvendo-se nessas histórias e tentando entender, bom, o porquê estamos aqui. ¿Quién nos fez? ¿Tá? Lo que yo estoy diciendo en pocas palabras con los misterios de Osíris es que Osíris tentó hacer en nos seres plenos y perfectos. ¿Tá? Seres que no precisasen de alguien que los gobernase. Seres que tuviesen una capacidad plena de organizar sus vidas y construir una sociedad sin ter alguien que mande y alguien que sea mandado. E isso exige conhecimento, cultura. Isso é fruto de uma evolução moral e uma evolução de consciência que não vemos no processo de evolução das religiões. As religiões não nos ensinaram a evoluir. Lamento dizer isso, 5.700 anos de judaísmo não melhorou nada o homem. Mais de 2.000 anos de cristianismo continuamos sendo os mesmos animais. Então, estou dizendo que entender a importância de Osíris no planeta e tentar retomar ele é justamente criar aquele homem que não precisa que lhe digam o que tem que fazer, porque ele sabe o que tem que fazer. E ele faz. Sirve à sociedade, sirve a si mesmo, sirve a sua família, sirve aos que ama, sirve à humanidade,
pero sem fronteiras, sem línguas separadas, sem religiões. Faz isso porque ele sabe o que tem que fazer. Eu acho que a nossa sociedade está sendo ensinada a que a gente cada vez se fragmente mais, né? Porque nós não podemos ser um todo, ou a gente se dedica ao trabalho, ou a gente se dedica à família, ou a gente sabe medicina, mas não sabe um pouco de engenharia, ou, né, a gente acaba se dividindo. As pessoas não podem ter um conhecimento um pouquinho de cada coisa, né? Não pode se virar sozinha, digamos assim. A gente acaba desenvolvendo sempre uma dependência de outras pessoas, né? Olha só, a Adriana pergunta por que o Osíris às vezes é representado verde sob o ponto de vista espiritual. Não é bem sobre o ponto de vista espiritual, como representa a vegetação e a natureza, ele é verde. Mas é interessante, nos rituais que se faziam na festa de Coyac, se colocava um Osíris feito em terra, não? Uma figura de Osíris feita em terra com sementes dentro. Então, nessas festas, essas sementes germinavam. Tá? Então, veias um Osíris verde germinando, que representava o renascimento. O renascimento de Osíris através da natureza e da vegetação. E depois isso se cortava, que representava Shet, que é a morte, é decir, a vida, a terra, o Nilo e o deserto. O deserto corta, queima, mata. A terra e as águas e o amor de Isis, que são as águas, misturado com a terra, produz a vida novamente. Então, dentro dos mistérios de Osíris, nós vamos encontrar uma série infinita de representações que nos levam à ideia de que Osíris poderia não ter sido só uma pessoa, poderia estar representando um mito associado à agricultura. Para mim, representava um mito associado à agricultura, mas também representava um ser vivo. E muito associado ao cristianismo. Fíjense, Cristo morre e renasce. Tá? Morre pela humanidade e renasce. E o mesmo conceito nós encontramos em Osíris. Ele morre porque ele quis ensinar a humanidade a ser todos filhos de Deus. Todos ser tratados por igual, ainda sendo todos diferentes, todos ter, digamos assim, o mesmo conhecimento. Então, o Rafael pergunta, como renascer como Osíris depois de ser destroçado por Sete? Como sendo uma metáfora. É que está, esse é o ponto. Eu acho que quando eu falo de renascer, é esse processo interno de nos reintegrar. Então, claro que o amor nos reintegra, é decir, alguém que nos ama nos traz a vida novamente. Quantas pessoas eu vi que quando, ainda estando com enfermedades que pareciam incuráveis, começaram a amar pessoas e a sensação que tinham era que recomeçavam suas vidas. O que eu estou dizendo é que se dê uma chance de se reintegrar. Amem essa ideia de se recompor, deixar de ser em parte, de morrer em parte. Nós temos que morrer para poder renascer. E esse é todo o processo da iniciação. Quando vocês entram em qualquer grupo místico iniciático, vocês morrem e renascem. O processo lo vamos a encontrar no cristianismo através das águas, do bautismo. E lo vamos a encontrar em todas as lojas iniciáticas. É o mesmo processo interno, é decir, nos recompor nossas partes. Então renascemos como uma unidade. Se não vivimos em partes, deslocados, separados. Acreditem ou não, nós vivimos de uma forma quase esquizofrênica. Estamos todos divididos nesse conceito do bem, do mal. Tenho que ser bonzinho, porque senão eu vou para o inferno. Temos tantos medos e tantas... Fomos desintegrados, divididos de tantas maneiras, que é muito difícil que uma pessoa consiga ter uma identidade livre e limpa, sem neuroses, sem crises e sem medos. Todo o processo da sociedade hoje é dividir-nos mais, esquerda, direita,
Centrão, religiões por todos lados, ideologias, já não são nem ideias, porque são pessoas que dizem que vão fazer isto, que vão fazer aquilo, pessoas que nos vão mandar, pessoas que nos vão dizer o que nós temos que fazer para viver bem. Eu não posso decidir nada. Vivo numa sociedade que um juiz decide, que um cirurgião decide, que um advogado decide, que o banco decide, que todo mundo decide, mas eu não consigo decidir nada. Estou preso à minha própria ignorância. E isso não é uma sociedade na qual eu quero viver. Estou construindo uma sociedade dentro de mim, dentro de cada discípulo, que lhes permita se realizar e realizar-se, criando, sendo novamente. Bom, então por hoje... Bastante coisa para pensar, né, pessoal? Mas então, acho que por hoje ficamos por aqui. Agradecemos a presença de todos. Pedimos novamente para que, se vocês quiserem participar dos nossos grupos, que se juntem ao Telegram ou façam contato com a gente aqui pelo YouTube mesmo. Deixem o seu like, deixem seus comentários depois, pessoal, é muito importante pra gente. E vamos procurar Osíris, aqui, no coração de cada um. É isso aí. Beijo, pessoal. Obrigada de novo por assistir.